1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à terra e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul, voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi a ouviu. Amém? Até esse texto, para nós não estendermos muito, nós vamos comentar a história de Davi. Com certeza os irmãos vão entender, é uma história bem conhecida. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, por este momento aqui na tua casa, Senhor. Fala conosco, dirige os nossos passos, Senhor, me esconda, como eu tenho dito, Senhor, atrás da tua cruz. Não sou nada sem o teu Espírito Santo, não sou nada sem o agir do Senhor no nosso meio. Nós possamos, Senhor, sair daqui convicto de que o Senhor é o único Deus que prepara aqueles que chamam. O Senhor é o único Deus que capacita aqueles que chamam. Para a glória do Senhor, nós oramos, ó Pai, nós agradecemos desde já pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós e continuará derramando sobre as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A história de Davi é conhecida, eu creio que até as crianças sabem da história de Golias, né? Davi e Golias. Porém, ela sempre vai nos trazer algo que move o nosso coração. A palavra de Deus, como ela mesma diz, ela renova cada dia, cada manhã em nossas vidas. E nós podemos aprender com a unção de Davi. Após Davi ter sido ungido a rei de Israel, segundo a palavra, Deus falou com Samuel para ir até a casa de Jessé. E ali, Deus escolheria o rei de Israel. Interessante que Jessé ele tinha 8 filhos, segundo a palavra. 8 filhos Jessé tinha. Davi era o mais moço, o ruivo, o menino bonitinho da casa, o diferente. Algumas pesquisas que eu fiz, ruivo ele era meio loiro, né? meio que diferente dos outros. Toda a família meia escurinha, vamos dizer assim, pele mais escura. Davi não, Davi era ruivo, Davi era diferente. Talvez tinha alguém que olhava assim, mas será que é filho mesmo de Jessé?
Será que é mesmo filho desse casal? Mas é tão diferente dos outros filhos. Eu creio que desde criança Davi sofria uma certa rejeição, por ser diferente, por ser um menino diferente. Mas Deus, ele já estava olhando para este menino que crescia naquela família de Jessé, porque Deus tinha um propósito para ele, como Deus tem um propósito para cada um de nós aqui nesta noite. As diferenças que nós temos uns dos outros não faz diferença para Deus, nós somos iguais perante Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe, Ele cuida, Ele zela. Não importa se você seja diferente, se você seja ruivo, se você seja negro, se você seja branco, se você seja índio ou branco, se Deus escolheu, Deus vai capacitar. Interessante que quando Jessé chega na casa de, ou melhor, quando Samuel chega na casa de Jessé, quando ele encontra o primeiro filho, chamado Eliabe, grande, homem forte, assim como Saul, se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que quando o povo falou com Samuel, Samuel, nós queremos um rei, assim como as outras nações. E lá no meio deles existia um homem chamado Saul, homem forte. E o povo olhou para a aparência. O povo escolheu Saul. E Deus permitiu que Saul fosse o rei, porque o povo queria um rei. Não era da vontade de Deus. Porque até então o povo vivia no governo teocrático, no governo de Deus. Deus governava tudo, mas o povo queria um rei, assim como as outras nações. Samuel até pensou que eles estavam entristecidos com ele, mas Deus disse para Samuel, Samuel, não é com você o problema é comigo. Eles estão me ofendendo, porque estão deixando de ser governado por mim, e quero um rei. E quando o povo escolhe Saul, eles escolheram Saul porque ele era alto, ele era homem forte, homem de guerra, e Deus permitiu que ele fosse escolhido. Mas qual foi o final de Saul? Nós sabemos. Saul, ele saiu da presença de Deus. Saul, ele se ensoberbeceu. Chegou um momento que ele achou que poderia fazer o trabalho do profeta Samuel, ao ponto de querer queimar incenso, fazer sacrifício no lugar de Samuel, que não era o papel de Saul. E Deus então rejeitou Saul. E quando Deus agora vai ungir o novo rei, Deus chega na casa de Samuel através do profeta. Deus chega na casa de Jessé através do profeta Samuel. Os irmãos me perdoam que às vezes eu confundo os nomes. E quando Samuel vê o primeiro menino, o primeiro homem da casa de Jessé, ele vê quem? Abinadab, grande. E ele pensou, a Bíblia diz que ele pensou, certamente é esse que Deus escolheu, porque ele é forte, ele é alto, ele é grande. Mas Deus falou, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior, eu olho o coração, eu sei como escolher. Eu não vou cometer o mesmo erro, usando aqui minhas palavras, como o povo que escolheu Saul pela aparência. Eu escolho pelo coração. E a Bíblia diz que passou outro filho, Eliabe, Abinadab e Samar. Os três mais velhos, os três mais fortes. Passou na frente de Samuel, mas Deus rejeitou todos. E a Bíblia diz que passou os 7 filhos. Faltava um, faltava Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas. Alguns comentaristas dizem, isso não está na Bíblia, que Davi cuidava das ovelhas malhadas, as ovelhas rejeitadas, que ficava mais distante das outras ovelhas. Você sabe por quê? Porque quando os compradores iam comprar as ovelhas, eles não viam as malhadas, porque se o comprador visse as malhadas, eles poderiam tirar a seguinte conclusão: essas ovelhas não são boas, a genética não são boas, porque tem muita malhada aqui perto. Alguns estudiosos dizem isso. Então Davi cuidava das malhadas, das ovelhas rejeitadas, lá muito distante da casa do pai. Mas Deus escolheu Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, segundo a palavra. Dentro dessa história de Davi, dentro dessa escolha que Deus fez, o que nós podemos aprender? Eu tirei 3 lições aqui para nós. Primeiro,
o critério da escolha de Deus. Segundo, a didática de Deus para com os seus escolhidos, ou a forma como Deus ensina os seus escolhidos. E terceiro, a prova que Deus dá depois dele ter ensinado, depois dele ter capacitado. Qual é a prova que Deus dá para o seu escolhido, para ver se ele realmente passou na prova, ver se ele realmente aprendeu a lição? Deus usou esses 3 processos, segundo os meus entendimentos, segundo aquilo que Deus me inspirou. Quando nós falamos dos critérios de Deus para a sua escolha, nós já até comentamos sobre isso, naquele texto que fala que Deus não escolhe segundo a aparência, mas segundo o coração. Então, qual é o critério de Deus? O Deus escolhe segundo o coração, não é segundo as nossas aparências, não é segundo os nossos talentos, mas segundo o coração. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que têm talentos e mais talentos, mas não adoram a Deus, não servem a Deus. Tem muitas pessoas que têm o dom da oratória, sabem falar muito bem, mas Deus não separou ele para pregar a palavra. Você sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Então não importa, querido, aquilo que eu sei, não importa aquilo que eu aprendi, o que importa é o que Deus está vendo dentro de nós, é o que Deus está vendo no seu coração, qual é as nossas intenções, qual é o nosso propósito em servir a Deus. Davi era aquela pessoa separada, deixada para o lado, e Deus tem um quê, com essas pessoas. Vocês podem observar aqui na Bíblia, Deus tem um porquê com estas pessoas que são desprezadas, que são deixadas de lado. Deus sempre escolhe esse tipo de pessoas. José é um deles. Outros personagens da Bíblia nós podemos ver. Deus, ele tem um porquê com estas pessoas. Então, quando você pensa que está sendo desprezado, quando você pensa que está sendo humilhado, quando você pensa que ninguém está vendo, quando você está no anonimato, Deus está olhando para você, Deus está olhando para nós, Deus está contemplando. Isso significa que você está passando pelo processo da didática, do ensino de Deus. Deus já te escolheu, Ele está agora te ensinando como você vai receber a bênção, como você vai chegar lá, ser o rei realmente. Deus escolheu Davi não por ser ele pequeno e ruivo, mas sim para provar que a verdadeira força e estratégia vem dele, aleluia. Ele não escolhe segundo as nossas estratégias, mas ele escolhe segundo as estratégias dele. Deus não escolheu Davi porque ele era um coitadinho, não. Deus escolheu ele por causa do coração dele. Não é porque ele era o mais desprezadinho, o mais coitadinho, não. É porque ele tinha um coração bom. Poderia Eliabe ser também, se ele tivesse um coração que agradasse a Deus? Não é verdade? Não é que Deus só escolhe os coitadinhos, não é isso que eu estou dizendo. Deus escolhe segundo o coração. Poderia ser Eliabe, poderia ser Samar, poderia ser um dos 3, os grandes, os fortes, se eles tivessem um coração voltado para Deus. Mas Deus olhou o coração e só viu Davi com esse coração. E Deus agora está olhando para cada um de nós, examinando o seu coração, examinando o meu coração. O coração do A, do B, do C. Ele me adora em espírito e em verdade. Aquilo ali, está faltando alguma coisa, ainda vou dar mais algumas didáticas para ele, alguns ensinamentos para ele chegar aonde eu quero, chegar ao nível que eu quero. É importante nós entendermos isso. Como Deus escolhe os critérios de Deus. Os critérios de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim: Quando chegaram Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. Olha que palavra difícil. Deus rejeitou. Você sabe por que Deus rejeitou? Porque o coração dele não condizia com a vontade de Deus. O coração dele era soberbo. O coração dele era arrogante. Vocês vão ver, se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver que eles zombaram de Davi. Eles rejeitaram Davi. Porque Deus já estava prevendo isso lá na frente.
Eliabe e Samá, eles não tinham um coração segundo o coração de Deus. Por isso que eles eram assim, por isso que Deus nos escolheu, por isso que Deus rejeitou. O Senhor não vê como o homem vê, continuando o texto. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O critério da escolha de Deus, então, está aí. Como que Deus escolhe? Deus não vai me escolher porque eu fiz uma faculdade. Não pensa isso. Deus não vai te escolher porque você fez 3, 4 faculdades. Não. Para a obra de Deus é diferente. A obra de Deus é aqui dentro. É o coração, é o íntimo. É as minhas intenções. Por que que eu quero fazer a obra? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero visitar o irmão? Por que que eu quero ir em tal cidade pregar o evangelho? Por que que eu quero louvar? Por que que eu quero cantar? Por que que eu quero tocar? Qual é a minha intenção? Deus está vendo o coração. Aleluia. E Deus não muda nas suas escolhas. O critério de Deus é perfeito. Ele não muda, ele não muda. Em segundo lugar, a didática de Deus para com os seus escolhidos. Aqui que está. Aqui que pesa um pouquinho. Porque às vezes nós pensamos, bom, Deus me escolheu, agora eu estou preparado, estou pronto. Deus pode fazer de mim o que Ele quiser, pode me enviar para onde quiser, mas não é assim. Deus tem os seus meios, a sua didática, a sua forma de ensinar. Davi, ele começou em primeiro lugar, só para os irmãos entenderem, quando Samuel ungiu Davi, qual foi a primeira tarefa de Davi? Davi foi tocar harpa para o rei Saul. Deus primeiro ensina Davi a servir aquele que nem tinha mais o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul. A primeira didática de Deus para Davi foi essa: Davi vai servir Saul, vai servir o rei que eu rejeitei. Mas Davi poderia ter pensado, mas Senhor, o Senhor já não rejeitou? Por que eu tenho que ir lá? O Senhor não já rejeitou ele? Mas a Bíblia diz que Davi foi lá e tocava harpa. Um espírito maligno da parte de Deus tomava Saul. Então Davi tocava sua harpa e o espírito saía dele. Davi estava servindo o rei Saul, aquele que futuramente iria persegui-lo. Não é isso que a Bíblia fala? Que Saul perseguiu Davi? Não só isso. Olha o que diz lá 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. Deus ensina Davi a ser humilde, servindo aqueles que não foram escolhidos também, os seus irmãos. Davi ensina isso, ou melhor, Deus ensina isso para Davi. Olha o que diz o versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse aos seus filhos, nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grão tostado e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Segunda didática de Deus. Davi, você foi ungido a rei, tá bom? Agora você vai servir os seus irmãos, aqueles que foram rejeitados. Davi poderia dizer, não, eu fui ungido a rei já, Senhor. Como que eu tenho que servir a Eliabe, Abinadab e Samá? Eles não foram rejeitados por Senhor. Mas Deus ensina Davi a ser humilde, a servir. Porque os chamados de Deus, aqueles que são chamados para a obra de Deus, ele tem um papel principal. Qual é, pastor? Servir o reino de Deus, servir as pessoas, servir aqueles que estão à sua volta. Esse é o papel principal do cristão, daqueles que servem a Deus, daqueles que são chamados para fazer a obra do Senhor. Então Deus ensina Davi primeiro servir o rei rejeitado. Agora Deus leva Davi a servir os seus irmãos rejeitados. E tem mais, o texto continua dizendo, ele ensina também a servir os seus superiores. Olha o que diz a Bíblia, superiores na classe mais baixa do rei. 1 Samuel capítulo 17, versículo 18, parte A. Leve também esses 10 queijos. O pai dele falou, ao comandante da unidade deles. Então observa bem, Deus ensina Davi a ser humilde e servir antes de assumir o trono.
Mas ele já tinha ungido, pastor. Já tinha sido ungido, já. Mas não significa que você é ungido e você está preparado. A unção vem, depois vem a capacitação. Vem o trabalhar de Deus, vem a didática de Deus. Deus leva você a aprender, a valorizar aquilo que você tem. Deus leva você a ser humilde, a você servir as pessoas. Davi agora vai servir também comandante. Creio eu, centurião, comandante de 100 soldados. Essa é a didática de Deus. Como nós temos enfrentado isso, né? E às vezes nós passamos por essa didática e não percebemos. Às vezes nós estamos passando pelos ensinamentos de Deus e nós achamos que está tudo errado, mas não está não. Está tudo certo. Está tudo certo porque Ele está preparando você para uma bênção maior. Ele prepara você para você enfrentar o Golias. E depois do Golias ainda veio. Não significa que aqui Davi estava sendo preparado para quê? Para enfrentar Golias. Não era nem para assumir o trono ainda. Era para enfrentar Golias. Deus foi preparando ele. Foi preparando o terreno. Depois da vitória de Golias, que aí Deus abre as portas para Davi. Mas tem um percurso, tem um tempo de Deus trabalhar. Não é de qualquer maneira. Em terceiro lugar, Deus ensina para Davi na didática. Ensina a conviver com as afrontas dos seus próprios irmãos. Olha o que diz o texto. Segundo 1 Samuel 17, versículos 28 e 29. Quando o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com eles e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Olha só que afronta. Davi está ouvindo do seu irmão Eliabe. Davi ensina agora ele a conviver com isso. Ou melhor, Deus ensina Davi a conviver com isso. Afrontas, irmãos, afrontas. Todos nós sofremos. Perseguições, todos nós sofremos. Mas lembre, você está dentro do trabalhar de Deus. Nós estamos dentro do trabalhar de Deus. Isso significa que a vitória está perto. Isso significa que Deus está com as suas mãos estendidas para entregar a sua bênção, a sua vitória. Esse tempo vai chegar sim na sua vida, na nossa vida. Mas primeiro tem a didática, a forma de Deus ensinar. Pastor, mas é tão difícil. Quem disse que seria fácil, né? A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo. Persista. Persista. Esta é a palavra. Quarta forma de Deus ensinar. Em quarto lugar, Deus ensina a Davi a não tomar decisões precipitadas. Deus ensina a Davi a não tomar decisões precipitadas. Olha, tantas formas que Deus está usando para ensinar Davi. Antes de enfrentar Golias. O texto de 1 Samuel 17, 30, diz assim: ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Observa bem, quando Eliabe falou isso para Davi, ele não parou por ali. Ele não tomou uma decisão precipitada, deixando para trás tudo. Você quer saber uma coisa? Eu vou embora. Meu irmão Eliabe me deu uma resposta ignorante, ele é muito chato, eu vou embora para a casa do meu pai. A Bíblia diz que ele não aceitou a afronta de Eliabe, ele simplesmente deixou ele falando e perguntou para outro. Ele estava se envolvendo na história, ele queria saber o que estava acontecendo, quem era aquele filisteu incircunciso que estava afrontando o Deus de Israel. É isso que ele falava. Davi, ele soube esperar com paciência. Davi, ele não tomou uma decisão precipitada. E às vezes, amados irmãos, nós assim, acontece conosco, verdade? Nós estamos prestes para receber uma bênção, mas nós recebemos uma afronta que Deus manda, porque Ele está nos ensinando, e você fala: quer saber uma coisa? Vou deixar tudo para trás, não quero saber de mais nada, eu não aguento isso, não suporto isso, isso não é para mim, isso não foi feito para mim. Na realidade foi feito para você, porque você aguenta, você suporta, porque você foi escolhido, você foi ungido. E aqueles que são ungidos não estão sozinhos.
Aqueles que são separados não estão sozinhos. Quando você estiver diante de uma afronta como essa que Eliabe fez a seu irmão Davi, você olha para o céu e diz: Senhor, o Senhor está vendo a afronta vem, o Senhor está querendo me ensinar, é uma didática, amém, eu recebo, Senhor, mas eu estou firme, eu não vou sair da minha direção, porque eu sei que a minha vitória está prestes a chegar. Foi assim que Davi recebeu a vitória, irmãos. Em quinto lugar, ou quinta maneira que Deus nos ensina, Deus ensinou Davi a ser pacificador e ser determinado antes de enfrentar Golias. Olha o que diz o texto, 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Observa aqui. Davi, ele pacifica o coração de Saul, dizendo: Saul, calma o seu coração. O Deus de Israel não vai deixar nós sermos envergonhados. E ao mesmo tempo, ele se mostrou determinado. O teu servo irá lutar contra esse filisteu. Deus está ali ensinando Davi. Observa a didática, como Deus vem trabalhando no coração de Davi. Agora Davi, com o Espírito de Deus que estava sobre ele, ele pacifica. Saul desesperado, Saul apavorado, porque a Bíblia diz que os soldados ficavam em fileira de um lado e de outro, e só vinha o filisteu. Os filisteus não queriam guerra entre eles, ele queria um contra um. Covardia, porque ele tinha 2,95 m de altura. Ele sabia que ele venceria, mas ele esqueceu que Deus estava na vida de Davi. Ele esqueceu que Davi estava com o Espírito Santo. Ele esqueceu que ali era o exército do Deus vivo. Então Saul agora, ele recebe essa palavra de Davi, ele acalma. Tanto é que ele diz: então vai lá e enfrenta. E Davi veste as suas armaduras de Saul, as armaduras de Saul. A Bíblia diz que ele não consegue andar com aquilo, é muito pesado, não estava acostumado, não era soldado, não era treinado para aquilo. Ele simplesmente falou: Saul, eu não consigo andar com essas armaduras. Por favor, vamos tirar ela. Eu quero ir sozinho. Enquanto o filisteu Golias estava lá com uma couraça de 60 quilos, imagina só. 60 quilos, segundo a tradução da NVI. Um homem forte, 2,95 m, não passava nessa porta de jeito nenhum. E Davi foi lá, pegou as 5 pedrinhas do riacho. E seu coração dizendo: o meu Deus vai vencer. O meu Deus está comigo. O Deus de Israel está comigo. Eu não tenho medo desse gigante. Ele vem com mim, com lança, com tudo. Eu vou no nome do Senhor Jesus de Israel, do nome do Deus dos exércitos de Israel. Davi tinha coragem, determinação. Ele disse isso. E Deus deu a vitória para Davi. Por quê, querido? Porque ele passou por esses ensinamentos. Primeiro, a didática de Deus. Qual é o momento que você está vivendo? Talvez você esteja vivendo isso, o momento da didática, o momento do ensinamento de Deus na sua vida. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência, porque Deus, Ele vela pela sua palavra, e no tempo determinado do Senhor, Ele cumprirá as suas promessas sobre a sua vida. Deus cumpre sim as promessas. É que às vezes nós somos precipitados. Às vezes nós não sabemos passar pelos momentos em que Deus permite que nós passamos. Às vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Não, Deus não esquece os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. Deus jamais nos abandonará, segundo a palavra. Ele sempre está por perto. Quando você dizer: pai, não aguento mais. Como diz Pedro: pai, Senhor Jesus, estou afogando. Jesus vai lá e pega Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, vem para cá. Deus sabe que você é falho, Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que você cai, mas a Bíblia diz que cair é do homem e levantar é de Deus, aleluia. Tenha certeza de que os projetos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não há gigante que possa atrapalhar a sua vida, porque Deus está contigo, aleluia. Deus está conosco, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, querido, nós vimos aqui o critério da chamada, nós vimos agora a forma de Deus ensinar, a didática, e agora nós vamos ver a prova de Deus. Igual na escola, né? Você matricula na escola, você passa por um período de ensinamento, depois vem a prova. Qual foi a prova que Deus deu aqui? Enfrentar o gigante.
Deus preparou o coração de Davi primeiro, para depois enfrentar o gigante. Deus permite Davi usar uma armadura humana para provar se a sua confiança estava nas suas próprias forças ou na força que vem de Deus. Essa foi a prova que Deus fez com Davi. Quando Davi vestiu as armaduras, Deus ali estava permitindo, observando o coração de Davi. Deixa eu ver se ele vai se empolgar com essas armaduras aí. Deus estava provando o coração dele. Agora eu fiquei forte. Quero ver se Golias venceu com essas armaduras aqui. Mas Davi não falou isso. Davi simplesmente não confiou nas armaduras humanas, mas ele confiou nas armaduras que vêm de Deus. Ele confiou nas simples pedrinhas, mas as pedrinhas estavam direcionadas pelo Espírito Santo. Uma pedrinha que ele usou, uma pedrinha só, com a sua funda. A Bíblia diz que ele rodou a sua funda e tinha que acertar justamente na testa, segundo a palavra. Aonde existia um buraco, talvez, porque todos os soldados usavam um capacete. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz cair os gigantes. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, segundo a própria palavra disse. Quando nós confiamos no Senhor, querido, as provas que Ele nos manda, Ele também manda o meio como vencer estas provas. Você passa pela didática, você passa pelo ensinamento. Quando chega na hora da prova, você vai pensar, mas eu estou sozinho aqui fazendo a minha prova. Não, o Senhor está ali com você. O Senhor está ali te oferecendo as armas, te oferecendo o talento, te oferecendo a unção, te oferecendo a palavra. Deus está te capacitando, aleluia. E você com certeza derrotará o gigante, assim como Davi derrotou o gigante. 1 Samuel 17, versículo 49 e 50 diz assim. 17, 45. E Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A quem você desafiou. Aqui tem outra lição para nós. Nunca desafia a Deus. Nunca desafia Deus. Deus é amor, sim. Justiça também. Ele vela pela sua palavra. Até hoje eu não vi ninguém que zombou a Deus que ficou impune. Não é verdade, não é? As pessoas que zombam a Deus não ficam impunes. Porque Deus é santo. Santo, santo, santo. Ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que o nosso Deus é falho, porque Ele é o único Deus, aleluia, digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus permite então, querido, Davi usar aquelas armaduras para simplesmente ver se Davi estava colocando a sua confiança nas suas próprias forças ou em Deus. E Davi foi aprovado, porque Davi tirou as suas armaduras. Segundo, Deus permite um gigante. Mas que prova difícil, né, irmão Júnior? Poderia ser um homem mais da altura dele, né? Deus escolheu um homem de 2,95 m. Um ruivo, um pequenininho. Deus ali está me ensinando muitas coisas, querido. Mostrando para o povo de Israel, olha, quando vocês escolheram Saul, vocês escolheram o maior, pela aparência. Eu agora escolhi o menor, e vou permitir que ele lute com um maior do que o Saul ainda. Com um homem muito maior do que Saul, para vocês verem o que vocês fizeram. Vocês não quiseram o meu governo teocrático, preferiram um rei. Vocês escolheram errado. E agora eu vou provar para vocês que aqueles que confiam em mim jamais serão envergonhados. É assim que Deus fez. E quando Davi está diante daquele gigante para provar a coragem diante de um desafio superior às suas forças. Essa foi a segunda prova que Deus deu para ele. Permitiu um gigante para quê? Para desafiar Davi com um desafio superior às suas forças. Davi venceu. Venceu. Por que Davi venceu? Porque ele passou pela didática, ele passou pelo ensinamento, tranquilo, sem murmurar, obedecendo a Deus, servindo seus irmãos, servindo a Saul, servindo os seus superiores. Ele começou
servindo, 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 para depois chegar à posição de rei. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Como nós aprendemos com essa palavra? Como isso tira de nós todo orgulho, né? Toda arrogância, toda soberba. Eu sou bom. Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus permite o gigante. Terceira prova de Deus. Deus permite um gigante para, mais uma vez, ensinar a Davi que aqueles que confiam no Senhor experimentam o milagre de Deus. Talvez se Deus permitisse um filisteu comum, da altura dele, talvez o povo não poderia dizer, que milagre, né? O próprio Davi, não, eu venci porque eu sou bom na pedra, né? Davi poderia ter falado isso, se fosse um homem da altura dele, mas Deus permitiu um gigante, superior a ele. E às vezes Deus faz isso conosco, querido. Nos coloca diante de um desafio superior às nossas forças, superior àquilo que nós conseguimos, e nós olhamos. Se nós olharmos como Davi, nós vencemos. Se nós olharmos e dizer para o desafio, olha, você pode ser grande, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Com certeza você vai vencer. Agora, se você olhar para a sua funda, como Davi, né? Não, eu sou bom, eu sou esperto em jogar pedra. Eu quero ver você vencer. Espera aí para você ver. Você perde. Davi, quando ele estava ali, aqui, conjecturando isso, eu creio, ele estava ali, rodando e dizendo, Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és poderoso, eu vou jogar essa pedra, Senhor. Eu tenho certeza que é impossível eu acertar essa pedra, se o Teu Espírito não direcionar essa pedra. E Davi começou a rodar aquela funda, querido, e ele soltou aquela funda, e a pedra foi aonde? No lugar que é onde deveria ser. Você sabe por quê? Porque ele não estava sozinho, ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Deus de Israel estava com ele, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Qual é o gigante que você está enfrentando, querido? De que forma você está enfrentando o seu gigante? Talvez você ainda não esteja enfrentando o gigante, mas esteja passando pelo processo da didática. Deus está te ensinando a você ser servo, a você se humilhar na presença dEle, para depois você enfrentar um grande desafio e para depois você realmente ser coroado. Aleluia, assim como Davi foi coroado. E tem uma coisa, se Deus prometeu a coroa, dá a coroa. E Davi foi rei, um grande rei. Pecou. Um dos pecados mais tristes da Bíblia foi Davi. Mas mesmo assim, Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque ele pecou e se arrependeu. Ele chorou na presença de Deus. Deus perdoou Davi, Deus perdoou. A Bíblia diz que ele perdoa, mas as consequências vêm, mas não tem problema. O importante é você receber o perdão e estar livre para subir aos céus. Nesta viagem eu estive conversando com uma pessoa, falando sobre o pecado. Porque eu fiz isso, fiz aquilo, pecou, saiu fora da presença de Deus. Eu falei, Deus, Ele te perdoa, filho. Com certeza. Só que eu não posso ser hipócrita e falar para você que está tudo bem. Vai vir umas consequências aí. Mas fique firme. O importante é você arrepender. Arrependeu? Fique firme. As consequências, melhor seria não pecar para não vir consequência. Mas se você pecou, vem as consequências, mas você está livre. Deus te perdoou, está no céu. Você vai para o céu. Jesus é amor. E Ele quer que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Querido, quando eu olho para esse texto, e eu começo a olhar quantos gigantes já apareceram, né? Quantos gigantes, né, meu Júnior? Quantos gigantes já apareceram para nós? Já apareceu para você? Alguns deles você conseguiu derrubar, outros você deu uma tonteada nele, ele continua te perseguindo até hoje. Mas talvez porque você está usando a arma errada. Use a arma como Davi usou. Passe pelo processo de Deus. Passe pelo processo da didática. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te colocar onde Ele quer.
A bênção é sua. A bênção é nossa. É nós que tardamos isso aí. Porque nós não aprendemos, nós não conseguimos passar pela didática. Passamos pela didática. Quando vem a prova, nós reprovamos. Não é verdade? Mas Deus, Ele ensina, Deus, Ele capacita, Deus prepara, e Deus é longânimo em paciência. Deus tem paciência demais para conosco, querido. E com certeza, você vai enfrentar e vai vencer os seus gigantes a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai simplesmente pegar a sua funda e vai jogar de qualquer maneira. Não, você vai pegar como Davi, conjecturando, orando ao Senhor, dizendo: Pai, eu estou sozinho, mas eu sei que o Senhor está comigo. Olha lá, os meus irmãos soldados estão tudo olhando, vendo o que vai acontecer. Imagina Davi, né? Afastado do exército, sozinho lá no meio do vale, ele e o gigante. E ele no seu coração olhava para trás: se eu errar essa pedra agora, já foi embora. Mas a Bíblia diz que ele não errou. Sabe por que ele não errou? Porque Deus estava com ele. Ficamos de pé, vamos orar.